paz do Senhor, amada igreja, irmãos da live, poder sentar, irmãos. Bom estar aqui mais uma vez com vocês para o nosso terceiro encontro do seminário caseiro. Como a irmã Débora falou, o irmão Ricardo não vai poder estar com a gente hoje, mas talvez semana que vem ele já vai fazer uma live com a parte dele sobre esse tema, que é o tema desse mês: como interpretar as epístolas. Nossa palestra de hoje vai ser dividida em 3 partes. Na primeira parte, eu quero dar uma visão geral, bem básica, bem panorâmica, sobre as epístolas e alguns pontos mais gerais mesmo sobre a sua interpretação. Na segunda parte, eu quero falar de um modo mais prático de 5 princípios, 5 diretrizes para nós interpretarmos as epístolas. E na terceira parte, essa mais curtinha, eu vou apresentar alguns materiais, algumas sugestões para a gente poder estar trabalhando melhor no nosso dia a dia, nas nossas leituras bíblicas, a interpretação das epístolas. Arrumando o som aqui. Bem, irmãos, as epístolas do Novo Testamento são documentos vivos do que foi o período da missão da igreja primitiva. Eu particularmente gosto muito desses livros, dessas cartas, porque elas retratam muito bem como que se dava a comunicação entre os apóstolos e a igreja, ou algumas pessoas, no caso da epístola a Timóteo, Tito, Filemon. A gente pode ver como se dava esse diálogo, essa interação entre os apóstolos e os cristãos. Logo, são livros de extrema importância. Alguns autores fazem distinção entre epístolas e cartas, dizendo que cartas têm um tom mais pessoal, daí seria mais essas epístolas a Tito, a Filemon, que são mais pessoais, que seriam cartas. Mas vamos tratar hoje aqui, de um modo geral, das epístolas como cartas dirigidas à igreja em expansão, ou no caso, como eu falei, a cristãos. Cartas de apóstolos escritas em situações específicas, com propósitos específicos, e a igrejas e cristãos específicos. Logo, as epístolas, você vai ver em qualquer livro de interpretação bíblica, vão ser classificadas como de caráter situacional. Elas foram escritas de acordo com as demandas das igrejas, de acordo com as situações que estavam acontecendo naquele ambiente eclesiástico, histórico-cultural, ou das demandas dos próprios apóstolos, como o Paulo querendo escrever uma carta a Filemon, Paulo sentindo de escrever a Timóteo. Então são textos escritos em situações específicas, com propósitos específicos, visando ensinar a igreja em expansão e os cristãos. Aqui nós já temos um primeiro ponto que a gente pode atentar e que é muito importante para o ensino, especialmente na nossa geração aqui. Os irmãos prestem atenção aqui, por favor, senão eu perco a concentração. Amém? Nós vivemos em uma época do não julgueis, certo? Quantos aqui já ouviram não julgueis? Todo mundo vai levantar a mão, né? Porque é o que mais se fala hoje em dia. Geralmente quando eu estou em algum diálogo com algum amigo que vai ser tratado de alguma questão mais polêmica e que é apresentado alguma diretriz, algo mais proposicional, algo mais objetivo para tratar de alguma questão, e que o amigo ou a amiga traz o não julgueis,
Eu sempre cito as epístolas, porque nós vemos nas epístolas ensinos onde os autores escreveram julgando questões, e escreveram ensinando cristãos, ensinando as igrejas a julgar questões específicas, a fazerem julgamentos corretos de problemas específicos. Nós vemos isso desde questões, por exemplo, lá em 1 Coríntios 5, de Paulo tratando da disciplina de um irmão que vivia em um estado escandaloso de pecado, que a igreja fazia vista grossa. Nós vemos, por exemplo, Paulo tratando em 1 Coríntios 14, da forma que eles cultuavam, uma igreja bem, diríamos nos nossos termos de hoje, pentecostal ou carismática, certo? Paulo entrando nessas questões e julgando a questão, e dizendo, não, calma aí, o culto tem que ser feito para edificação coletiva, vamos colocar alguns parâmetros aqui para a gente conseguir organizar o negócio. Está julgando, isso é um julgamento. Está dando parâmetros para as igrejas julgarem tanto o pecado na congregação, quanto a liturgia, o culto. Agora nós também vemos os apóstolos, os autores das epístolas, julgando questões bem pessoais. Em Filipenses 4:2, nós vemos Paulo exortando e citando o nome de duas mulheres, Evódia e Sintique, exortando que elas deviam de ser aconselhadas para que vivessem em harmonia. Tinha certo desentendimento ali na comunhão dessas mulheres. Paulo cita o nome das duas. Temos que tratar desse problema. E veja a que ponto chega esse ato de julgar visando a edificação, visando um ensino bíblico. Em 1 Coríntios 7, Paulo chega a julgar a questão do sexo dentro do casamento. Ele estava preocupado se os irmãos faziam sexo ou não, e ele trata disso, que é algo íntimo. Ele trata exortando com princípios. Veja a importância que nós temos, a necessidade que as epístolas nos ensinam de tratar os problemas da igreja e de tratar os problemas uns dos outros com diretrizes, com pontos objetivos, baseados não nos nossos achismos, mas na palavra de Deus. Como disse Jesus em João 7:24, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. É a tradução da NVI. Daí você vai me dizer assim, tá, mas isso aqui é uma fala de Jesus. A fala de Jesus tem outro tom autoritativo, né? Tem outra autoridade. E aqui levanta-se um problema que nós vemos em muitos intérpretes atuais e muitos pregadores, especialmente pregadores jovens, que têm se levantado atualmente para tratar as epístolas e outros escritos que não partem do Evangelho. É tentar dar um valor de autoridade menor para as epístolas do que se dá, por exemplo, para falas de Jesus. Eu contei para os irmãos e para o pessoal que acompanhou a live do primeiro seminário caseiro, de uma história onde uma amiga minha estava tratando de um modo equivocado, interpretando errado algumas falas de Jesus a respeito dos dons espirituais e do seu uso na igreja. Quantos aqui lembram? Amém. Quando eu tentei mostrar para ela que o pensamento estava equivocado, citando o ensino de Paulo em 1 Coríntios 12, ela falou, não, mas calma aí, vamos colocar a coisa no seu lugar. Entre Paulo e Jesus, eu fico com Jesus. Não tem como querer rebater a minha interpretação de uma fala de Jesus com uma fala de Paulo. Veja esse problema de dar uma autoridade menor para as epístolas. Esse problema toca diretamente na questão da unidade das Escrituras como palavra de Deus. Mas uma interpretação cuidadosa
da Bíblia, que entende a Bíblia como um todo, que é a palavra de Deus, nos corrige desses erros, dessas falhas, porque a gente vê que Cristo e a sua mensagem são centrais, não apenas em toda a Bíblia, porque tudo aponta para Ele, mas são centrais a partir da sua revelação no Novo Testamento. Nos Evangelhos nós aprendemos diretamente de Jesus. No livro de Atos, que é a sua sequência canônica, nós vemos como Jesus continuou a sua obra na igreja através da obra do Espírito Santo, através da atuação do Espírito Santo. Já nas epístolas, vemos as ramificações do ensino e da obra de Jesus na vida dos crentes e na igreja. Jesus também é central nas epístolas. Elas também trazem a centralidade de Cristo e são palavra de Deus também, porque estão imbuídas de autoridade apostólica. Você quer ver? Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro 3, 15 e 16. Pessoal da live, está com a Bíblia na mão aí? Segunda Pedro 3, 15 e 16. Veja como Pedro trata os textos de Paulo, ok? Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Olha o tema que ele está tratando aqui. Como também nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, olha as epístolas aí, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Não é só a gente que não entende direito Paulo, Pedro também não entendia. As quais os ignorantes e instáveis torcem, e agora é o ponto, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Veja que para Pedro, as cartas de Paulo eram consideradas no mesmo nível de autoridade das demais escrituras. Veja a autoridade apostólica das epístolas. Pedro está dizendo que essas pessoas que torcem o significado de uma epístola paulina estão sujeitas à própria destruição, da mesma forma que estariam se distorcessem outras escrituras. Isso quer dizer, se tem autoridade apostólica, se é escritura, as epístolas têm aplicabilidade permanente. Nós podemos e devemos aplicar o ensino das epístolas para edificar a igreja com a mesma autoridade de toda a escritura. Ok, já entendemos esse primeiro ponto, esses primeiros problemas. Mas o irmão falou que as epístolas foram escritas para situações específicas. Nós vimos que as epístolas foram escritas de acordo com as demandas, ou do autor ou da igreja, de questões específicas que deviam de ser tratadas e corrigidas. Como que a gente então vai aplicar algo que foi escrito para aquele povo, dentro daquela cultura, para aqueles problemas daquelas pessoas, hoje para a gente aqui no século 21, a igreja de Estância Velha, ou dos irmãos aí, a igreja brasileira? Como que pode algo que um autor pensou, eu vou escrever isso aqui para o Timóteo, para ele ensinar a igreja dele lá, eu vou escrever para Tito, tem uns conselhos para dar para ele como
um pastor itinerante. Como que isso pode ser aplicado para nós? De fato, nós temos isso nas epístolas, e por isso que é tão problemático, muitas vezes, aplicá-la. Nós vemos em Gálatas, por exemplo, essa questão do propósito. Paulo escreveu Gálatas, nós sabemos, estudando o contexto, para exortar os cristãos que estavam sendo influenciados por aqueles judaizantes. E ele é duro, autoritativo com os Gálatas, ou insensatos Gálatas. Paulo escreveu 1 Coríntios para tratar de questões que os próprios cristãos de Coríntios trouxeram para ele. A gente vai ver isso estudando o todo da carta. O autor de Hebreus, que não sabemos quem é, escreveu Hebreus para tratar da superioridade de Cristo em relação à velha religião, ao velho judaísmo, porque alguns cristãos estavam sendo tentados a voltar para os velhos ritos judaicos. Tudo questões específicas. Fora isso, ainda há textos que são pessoais mesmo, são tão específicos que são pontos da pessoa, do autor com o seu discípulo, como por exemplo Paulo em 2 Timóteo 4,13. Você não precisa abrir, mas olha o que ele fala para Timóteo: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. É algo específico de Paulo. Mas um bom leitor, um bom intérprete, um bom pregador consegue extrair princípio daí, observando. Veja essa aplicação. Até mesmo um apóstolo deve ler. Paulo é inspirado e todavia deseja livros. Ele esteve pregando por pelo menos 30 anos e todavia deseja os seus livros. Ele tinha visto o Senhor e todavia deseja livros. Ele tinha experiência mais ampla que a maioria dos homens e todavia deseja livros. Ele tinha sido levado ao terceiro céu e ouvido coisas que é ilícito aos homens pronunciar. Ele tinha escrito a maior parte do Novo Testamento e todavia deseja livros. Veja como até uma fala bem específica e pessoal, nas mãos de um Charles Spurgeon, que foi quem expôs esse texto, ganha um princípio que pode ser atualizado e virar um ensino para nós. Mas e quando o texto é mais complicado? Quando o texto apresenta questões onde há uma clara aplicação situacional para uma cultura em específico, é mais difícil. O trabalho do intérprete se torna mais complicado, certo? Muitas vezes as aplicações que nós vemos por aí, especialmente das epístolas, elas pecam nesse quesito, por causa de um problema que talvez é o maior problema entre outros, mas eu vou tratar especificamente dele, que hoje o irmão Ricardo talvez vai tratar de outros na sua palestra. Mas esse é o principal, o motivo que as pessoas falham na aplicação das epístolas para o público atual é que o intérprete não consegue separar o que é cultural e situacional daquilo que é realmente um princípio eterno, um princípio atemporal. Tem princípios eternos, princípios atemporais revelados por Deus para aquele autor. São escrituras sagradas, têm aplicabilidade contínua, nós já vimos isso. Mas foram escritos com propósitos situacionais. Logo a gente precisa saber extrair o que é princípio e o que é aplicação cultural situacional. É aqui que as pessoas e os intérpretes geralmente falham. E eles falham basicamente com dois problemas, ok? Vamos falar um pouquinho de cada um deles, porque são problemas que você vai reconhecer. O primeiro grande problema de não saber tratar desse caso é interpretar aplicações culturais
como se fossem princípios atemporais. A pessoa lê a aplicação cultural situacional e interpreta como se fosse princípio, e aplica a aplicação cultural. Quer ver um tema delicado, especialmente para quem tem mais de 25, 30 anos e é de igreja pentecostal, assim como eu, como nós? As irmãs já passaram por isso, talvez algumas ainda passam. O exemplo mais difundido na geração passada, especificamente, 1 Coríntios 11, a questão do cabelo feminino e do uso do véu, certo? Há um princípio ali que é atemporal. Há um princípio revelado, é a palavra de Deus. Mas Paulo está tratando desse princípio em uma cultura específica e aplicando segundo os termos daquela cultura específica. Qual é o princípio que Paulo está expondo? O princípio de autoridade. Você vai ver isso em todo o capítulo 11. Pega 1 Coríntios 11 e começa a ver. Ele já começa falando do princípio de autoridade desde o início ali. O verso 2, se não me engano, ele já está falando que Deus é cabeça de Cristo, Cristo é cabeça do homem, o homem é cabeça da mulher. Ele está trazendo esse princípio de autoridade, que é o princípio atemporal, que é o princípio eterno, e não é cultural, porque ele está trazendo desde Deus, é eterno. Mas como isso se aplicava dentro daquela cultura específica da igreja de Corinto, da cidade de Corinto, quando os irmãos e as irmãs iam orar e profetizar? Ele fala isso, né? É para quem ora e profetiza na igreja. Ele fala nos versos 4 e 5. Como que se dá? Naquela cultura, isso era demonstrado da forma que Paulo aplicou, através da cabeça. Olha, a mulher deve ter sobre a sua cabeça o sinal de autoridade. Esse princípio era visto visualmente como um sinal de autoridade dentro daquele contexto social, histórico, cultural de Corinto, a partir do cabelo do véu da mulher. Hoje, no nosso contexto social, uma mulher que tem o cabelo alguns centímetros mais curto ou mais longo que a outra, a gente não consegue tratar de princípio de autoridade a partir disso, né? A gente consegue ver através de outros princípios, talvez, que ela está debaixo de algum princípio de autoridade, e mesmo no culto, mas não a partir do cabelo, se tem 1 centímetro ou 2 ou 10 a mais ou a menos. Logo, nós temos que pegar o princípio, que é o princípio de autoridade, e aplicar, fazer uma transposição cultural e aplicar na nossa cultura. O princípio é eterno, a aplicação não, a aplicação é cultural. Esse é o primeiro problema, a gente pegar uma aplicação cultural, certo? E aplicar como se fosse princípio. O segundo problema é o contrário, é tu pegar um princípio que é eterno, que está baseado numa revelação de como Deus compreende e revelou as coisas na realidade da existência, e pegar esse princípio e dizer, não, isso aqui é cultural, isso aqui não é princípio. Como assim princípio? Isso aqui é cultura da época. Quer ver uma das coisas que hoje tem se levantado? A questão da homossexualidade. Alguns cristãos, especificamente alguns cristãos de uma visão política mais progressista, mais de esquerda, certo? Nós, como cristãos, não compramos o discurso nem da direita e nem da esquerda, porque nós não estamos vivendo a partir de ideologias. Nós sabemos que o reino de Deus está acima de qualquer uma dessas ideologias, mas alguns cristãos de visão mais progressista, mais esquerdista, eles tendem a interpretar esses textos tratando o princípio revelado por Deus na ordem criacional. Ele criou o ser humano dentro da sua ordem a partir de um princípio. É homem e mulher, não precisa entrar nesse detalhe que todo mundo sabe, mas tem durante toda a escritura esse princípio revelado. E as pessoas daí dessa leitura mais progressista, digamos assim, tendem a transformar um princípio em cultural. Vão dizer assim, não, mas calma aí, isso aqui é algo do século I, onde os
os judeus, os cristãos judeus, ou mesmo o judaísmo antigo lá de Deuteronômio, tratavam destas questões de um modo muito tradicional para contrapor aquela promiscuidade sem limites dos povos pagãos. O mundo greco-romano não tinha limites na sua promiscuidade. É a promiscuidade que eles queriam combater. A homossexualidade é um detalhe ali que estava sendo exposto culturalmente. Veja que é um problema de pegar um princípio e transformar em algo cultural. Outro problema, e esse aqui vai ter um monte de gente que não vai concordar com o que vai ser exposto, não me queira mal por isso, mas nós vemos um outro exemplo na questão do pastorado feminino, ok? N textos tratando do princípio de autoridade do homem em relação à mulher dentro do lar e do funcionamento dos ministérios dentro da igreja. Mas os intérpretes defensores dessa suposta igualdade de gênero trazida pela cruz começam a entender princípios como aplicações culturais. Aqui uma confusão, A igualdade é de valor e não de funções. Ok? As funções foram dadas, foram trazidas por Deus desde o Éden de uma maneira complementar. Não temos igualitarismo na visão cristã da relação homem e mulher. Nós temos complementarismo. É complementar. Cada um tem a sua função e um precisa do outro, tanto na relação conjugal quanto exercendo dons na igreja. Você quer ver, por exemplo, nós sabemos, é uma questão, todo mundo sabe que na cultura do primeiro século, na cultura geral, não estamos nem pensando em cristianismo, a visão do feminino, a visão que já se tinha do feminino, é diferente da que se tem hoje, certo? Sabendo disso, é que esses intérpretes talvez começam a dizer, não, mas olha, isso aqui é algo cultural, porque olha como a cultura geral compreendia a mulher. Veja que está pegando uma visão da cultura geral e interpretando um princípio como se fosse cultural. Como a gente resolve isso? Vamos ver se o que os apóstolos e o que a Bíblia revela é princípio ou é cultural. Eu vou pegar um texto só, tá? Tem vários textos, vou pegar só um porque isso aqui é uma questão secundária, só para exemplificar. 1 Timóteo 3 e 4. É necessário que o pastor, ou que o bispo, está falando da liderança da igreja, governe bem a sua casa. Opa, calma aí. Há um princípio primordial aqui, que é um princípio de liderança. É um bom líder lá no lar, ele pastoreia adequadamente. Deus deu princípios de liderança lá para o lar cristão, certo? O homem é o líder. Nós vimos em 1 Coríntios 11 mesmo que superficialmente essa posição, Deus cabeça de Cristo, Cristo cabeça do homem, homem cabeça da mulher. Paulo vai falar em outro texto que o homem não foi criado por causa da mulher, a mulher foi criada por causa do homem, complementar, adjutora. Logo, há um princípio que está nas escrituras, é o mesmo princípio revelado aqui. Ele precisa ser liderança lá, e se ele é liderança lá, e é boa liderança lá, ele pode liderar aqui, porque primeiro a gente vê, lidera bem lá, o princípio de autoridade que Deus instituiu para o lar é bem exercido, então também vai ser bem exercido para liderar o corpo de Cristo. Veja, é um princípio, não é cultural. Tem um princípio eterno revelado aqui. E esse princípio, ele não é simplesmente uma ilustração. Deus está fazendo, o apóstolo está fazendo uma correlação de como Deus lida com a igreja
com aquilo que é a relação do marido com a mulher. Há uma relação de marido e mulher com Cristo e a igreja. Logo, se trocar a ordem, nós estamos indo contra o princípio. Ele estabeleceu papéis para o bom funcionamento do lar, que é a nossa pequena igreja. Os mesmos papéis são revelados nas Escrituras para o bom funcionamento do grande lar, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. Ok? Quem está levantando questões, eu poderia responder as várias questões, mas isso aqui é uma questão secundária. Eu vou indicar para você um vídeo do Augustus Nicodemos, reverendo Augustus Nicodemos. Procura lá no YouTube, ele trata de mais de 20 questões, se não me engano, tem quase 2 horas, sobre esse tema do pastorado feminino. Ele vai responder todas as que você fez enquanto eu falei, e outras que você nem sabia que existia, tá bom? Vamos adiante agora para a nossa segunda parte, porque vendo todas essas questões, a gente pode pensar, tá, mas isso não vai ficar muito subjetivo? O que um pode achar que é princípio, o outro não vai entender direito, vai achar que é cultural. Como é que eu sei o que estava acontecendo naquela igreja? Como é que eu sei o que o apóstolo queria dizer? O que eu tenho que fazer? Tem um passo a passo para eu interpretar as epístolas? Tem. E agora a nossa segunda parte, os irmãos do Seminário Caseiro podem pegar nos slides. Nós vamos ver 5 diretrizes, 5 princípios para interpretarmos adequadamente as epístolas. Peguem os seus slides aí, irmãos. Quem leu a epístola de Judas já pode deixar aberto na epístola de Judas. Você pode abrir comigo sua Bíblia. Nós vamos utilizar como exemplo essa epístola. Judas, lá no finalzinho, o último antes de Apocalipse. Amém, irmãos? Primeiro princípio, primeira diretriz para nós interpretarmos adequadamente as epístolas: pesquisar o contexto histórico, social e cultural. É o primeiro ponto. Se as epístolas têm caráter situacional, que foram escritas em situações específicas para um público específico, eu quero saber o que acontecia lá naquele lugar. Eu quero saber como era a cultura daquele povo. Eu quero saber como era a prática daquela igreja. Eu quero saber como era o pensamento do autor. O que acontecia com aqueles membros. Tudo isso é muito importante. A epístola de Coríntios a gente não consegue entender praticamente nada se a gente não atentar para o contexto histórico-cultural. A epístola de Judas. E aqui eu já vou dar uma dica para vocês. Esse livrinho aqui, Como Ler a Bíblia Livro por Livro, do Gordon Fee e do Douglas Stewart, que são os mesmos autores do Entendes o que Lês, que a gente indicou. Ele é bem legal para dar uma visão geral de toda a Bíblia. Se você for ver, já tem só as informações essenciais que você vai precisar sobre esses detalhes. Quem tem Bíblia de estudo também vai ter no início do livro ali algumas informações sobre o autor. Aqui vai dizer, por exemplo, que era Judas, irmão de Tiago, e portanto irmão de Jesus. Ele se considera um apóstolo, você pode ver no versículo 17. A data é desconhecida, provavelmente foi escrita depois de 70
por causa do caráter que tem a epístola, a fé apostólica, ela parece já bem estruturada, bem embasada. O autor escreve como que se os cristãos soubessem mesmo e dominassem o conteúdo evangélico do qual ele estava falando. Eram possivelmente uma única congregação de cristãos judeus, porque eles conhecem muito bem, nós vamos ver pelo texto, o Antigo Testamento, alguns elementos que tem ali que só quem é cristão judeu que sabe do que Judas estava falando. A gente já tem uma visão geral de como era aquela igreja, a época em que eles viviam. Isso seria um primeiro passo. Na epístola de Judas, isso talvez não seja tão claro, talvez eu vou usar a palavra necessária, entre aspas, como epístolas, como eu falei, de Coríntios, que você não vai entender nada se não ver o contexto. Mas um segundo ponto que você pode ver no seu slide, pode trocar, irmão, por favor. Vai nos dar o maior entendimento para interpretar corretamente todas as epístolas. Identificar as partes principais, procurando nelas os motivos da escrita e as questões que eles estão abordando. Vamos identificar aqui, vamos ver onde é que está a introdução. Tem uma introdução, tem uma saudação? Será que o autor está revelando por que ele está escrevendo já na introdução? Ou eu preciso ler e buscar esses temas mais ao longo da epístola? Por que ele escreveu isso aqui? Paulo vai falar lá que recebeu informações da igreja de Corinto. O Judas vai falar, leia comigo. No verso 3 e 4, ele já vai dizer por que ele está escrevendo essa epístola. Amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, sentia a necessidade de vos escrever, exortando-vos a lutar pela fé entregue aos santos de uma vez por todas, porque certos homens se infiltraram entre vós sem que fossem notados. Desde há muito tempo eles estavam destinados para o juízo. Daí segue. Veja, já no começo ele está dizendo para que ele escreveu. E tem um dado interessante aqui, né? É como se ele estivesse escrevendo uma outra carta. Ele queria escrever uma carta bacana, falando sobre a salvação. Olha, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, é um outro teor de assunto, outro teor de carta. Não é o que está escrito aqui em Judas. Mas ele viu, tem algo mais importante do que escrever a carta sobre a salvação que nos é comum, porque eu estou enxergando alguma coisa aqui. Tem gente infiltrada aí com falsos ensinos e vocês não estão notando. Aqui a gente já entende toda a epístola de Judas, porque a gente entendeu o motivo que fez ele deixar de lado a carta da salvação e falar dos problemas dos falsos mestres que não estavam sendo notados. Veja que é uma identificação que a gente faz a partir desse segundo ponto. Identifica as partes principais. Aqui é saudação. Versículo 1 e 2 é a saudação dele. No versículo 3 e 4 ele já dá os motivos. Para quem é do grupo do Seminário Caseiro no WhatsApp, você pode abrir aí o esboço que eu mandei da epístola de Judas. Lá você vai ver um esboço que eu fiz acho que uns 2 anos atrás, onde eu já fiz isso que está aqui no ponto 2 e no ponto 3. Pode passar o ponto 3, irmão. Observar a estrutura da epístola e a linha de raciocínio que ela segue. Você pode olhar agora o meu esboço aí, esboço da epístola de Judas. Você vai ver que eu fiz uma leitura tentando achar esses pontos, né, estruturais. Aqui, ó, o primeiro ponto, Judas está se apresentando, cumprimentando os destinatários e fazendo votos cordiais. É a apresentação, é a introduçãozinha que ele faz. O segundo ponto, ele está dizendo os motivos. Terceiro, quarto e quinto pontos,
ele vai desenvolver o argumento dele para tratar desses problemas. E no sexto ponto, que é o final, é a estrutura final da carta. Ele está se despedindo, louvando a Deus. Está se despedindo dos cristãos daquela igreja. Veja como é importante a gente ter esse olhar panorâmico para entender a epístola, né? Aqui ele está saudando o pessoal. Vamos ver como é que ele está desenvolvendo o argumento. Nós já descobrimos a saudação e a despedida. Já descobrimos por que ele escreveu a carta, que é para tratar do problema dos falsos mestres. Agora nós vamos ler toda a epístola, vendo como ele desenvolve a linha de raciocínio para tratar desse problema. Como que ele faz isso? Veja no esboço que eu enviei no grupo de WhatsApp. Se você não participa, deixa um recadinho aí, que a gente vai colocar você depois lá, pessoal da internet. Nos versos 5 a 7, o juízo divino é trazido à memória dos leitores através de casos históricos de impiedade. Ele quer tratar do problema dos mestres ímpios, mas ele primeiro começa trazendo lá da história, dá uma refrescada na memória desses judeus. Veja o que é impiedade, como é que a impiedade foi tratada lá atrás. Deus julgou. Esses casos vocês conhecem, né? Lembram? Ele fala de casos históricos. Segundo ponto da estrutura, nós vemos dos versos 8 a 16. Durante toda essa parte dessa estrutura da epístola, Judas está descrevendo os falsos mestres, está dizendo como é que eles são, como é que eles agem, quais são os problemas que eles têm, e está exortando os cristãos a respeito disso. Aqui eu acho muito interessante como é que ele desenvolve o argumento. Olha só. No verso 11, ele está comparando os mestres ímpios com figuras históricas. Exemplo de Caim, exemplo de Balaão, a rebelião de Corá. Nos versos 12 e 13, olha só, ele está usando uma outra comparação para descrever. Olha como o cara era poético, esse Judas. Ele está descrevendo os falsos mestres a partir de metáforas. Primeiro, eles são como rochas submersas e ocultas. Depois tem outra metáfora: eles são pastores que lideram a si mesmos. Depois outra: eles são estáveis como nuvens sem água. No 12, parte D: estão mortos como árvores sem folhas, frutos e raízes. 13a: eles espumam suas indecências como ondas bravias do mar. Olha o argumento do cara. Eles são como estrelas fora de curso. Depois de comparar com as figuras históricas, ele usa um trecho inteiro da epístola para fazer comparações metafóricas. Ele quer despertar a imaginação, tanto de um modo histórico quanto metafórico, poético, para que esses cristãos entendam como é problemático manter esses falsos mestres da igreja e não fazer nada. Nos versos 14 a 16, ele relaciona os falsos mestres aos ímpios profetizados por Enoque e descreve os seus pecados. E a última parte aqui, já fazendo uma exortação, a última parte desse trecho, né? Nos versos 17 a 19, Judas relembra a igreja que eles já tiveram avisos dos apóstolos quanto a estes ímpios que agiriam dessas formas desastrosas para a igreja nos últimos tempos. Então vemos toda essa seção da carta com a apresentação de Judas desses falsos mestres. Como que Judas resolve a questão? Vamos atentar para a estrutura. Primeiro, se apresentou. Depois, falou por que escreveu a carta. Depois, retratou os falsos mestres e exortou. Preste atenção, pessoal.
Agora ele vai dizer o que vocês devem fazer. Olhe do verso 20 a 23. Os cristãos são primeiro aconselhados à edificação na fé, em oração no Espírito Santo. Os cristãos são aconselhados a manterem-se no amor de Deus com um foco esperançoso na vida eterna em Cristo. Os cristãos são aconselhados a demonstrarem compaixão para os duvidosos. Daí que ele divide, você vai ver que tem uma divisão na estrutura aqui. Essa compaixão para os duvidosos vão ter dois grupos. O primeiro é que os cristãos devem buscar a salvação dos duvidosos. O segundo é que eles devem demonstrar misericórdia para com esses duvidosos, mas atentos em temor quanto à possibilidade de contaminação. Ok? Veja como ele desenvolve o argumento de uma maneira belíssima. Por fim, nós vemos na estrutura Judas despedindo-se, louvando a Deus, o que nós chamamos de doxologia. Observando a estrutura, que é o nosso ponto 3, e observando a linha de raciocínio da epístola, a gente consegue entender muito melhor o que o apóstolo estava querendo ensinar para aplicar para as nossas igrejas. Ponto 4. Interpretar as passagens à luz do contexto da carta. Aqui a gente viu na estrutura e na linha de raciocínio do autor como que as coisas estão interligadas. O verso 20, o 21 não estão ali soltos, eles estão ali com um motivo que já vem sendo apresentado e desenvolvido no argumento. Agora, se a gente interpretar as coisas soltas, a gente vai estar perdendo o real propósito daquele ensino, e a gente pode estar aplicando errado, aplicando em outro motivo, aplicando em outra situação que não era aquela revelada por Deus para o autor, para revelar para aquela igreja, da qual nós temos que extrair o princípio e revelar para a gente, e aplicar para a gente, certo? Veja a importância de interpretar cada pontinho, cada trecho da epístola, a partir do contexto que a gente entende de toda a carta. Aqui é mais fácil, né, em Judas, porque é pequenininho. Quando a gente for para outras epístolas é mais complicado, mas daí o irmão Ricardo vai falar no próximo seminário lá, as partes mais complicadas a gente está deixando para ele. Mas veja como isso é importante. Pega, por exemplo, o verso 20. Eu dei uma pitadinha sobre isso no primeiro seminário. Um pregador temático que não vai ter essa visão expositiva de interpretar a epístola com esses 5 passos que nós estamos falando, estamos no 4. Ele vai pegar aquilo ali. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito. Pode até seguir, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ele vai pegar, vamos falar sobre oração. Está dizendo para orar no Espírito. Então você precisa orar no Espírito, irmão. E daí ele vai fazer ligações com outros textos onde se fala do Espírito e se fala de oração, e vai chamar a igreja para a vida de oração. E daí, se ele for bem pentecostal, o orar no Espírito já vai ter um outro teor, mais fervoroso, certo? E ele vai chamar a igreja para aquele momento ali no final, onde ele vai poder orar no Espírito, que é algo edificante, que é algo que nós precisamos, só que não tem nada a ver com o motivo, com o propósito dessa oração no Espírito que Deus revelou para Judas. Porque esse propósito aqui, ele estava inserido em um todo, e o todo é tratar falsos mestres. Como é que a gente trata o problema dos falsos mestres? Daí tem vários pontos ali, como nós vimos. Se a gente entender o orar no Espírito como um dos pontos, interligado com os outros que vão ser expostos, para tratar o problema dos falsos ensinos, a gente está aplicando a Bíblia como Judas aplicou para aquela igreja, e com isso a igreja é mais edificada. Amém, irmãos? Amém. Vamos para o último ponto para terminar. Ponto número 5. Reconhecer os princípios atemporais.
Você vai definir o princípio, ok? Falamos bastante sobre isso. Vai reconhecer a aplicação original, como é que o autor aplicou esse princípio lá para aquele público, e daí vai extrair o princípio e aplicar, atualizando a aplicação para o nosso público. Definir o princípio e a aplicação original, e a partir daí atualizar a aplicação. Já falamos bastante sobre isso, certo? Porque é o ponto mais importante e é onde os intérpretes mais pecam. Um texto não pode significar o que ele nunca significou. Um texto não pode, um trecho bíblico não pode ter um significado para nós hoje que não teve para os receptores originais, que não estiveram na intenção dos autores. As epístolas foram reveladas com propósitos específicos. Esses propósitos que a gente tem que descobrir para extrair os princípios eternos e aplicar. Amém, irmãos? Basicamente, esses são os 5 princípios. Eu espero que a gente tenha, de certa forma, ajudado a dar esse panorama, bem básico sobre a interpretação das epístolas. E agora eu gostaria de deixar para vocês algumas dicas de onde procurar esse material, para entender melhor o contexto histórico-cultural, para talvez compreender melhor a subdivisão das estruturas, para ver o princípio que está sendo revelado ali. Eu trouxe alguns materiais aqui. O primeiro, irmãos, é a Bíblia. Várias Bíblias, várias versões. Bíblias de estudo. Eu trouxe aqui uma Bíblia de estudo MacArthur, certo? Ela só tem um porém que você deve cuidar, que ela é calvinista, você cuide disso. E esse é o principal problema, Ela é cessacionista, ok? Se você for ver como é que ele trata os textos de 1 Coríntios 14, ele vai dizer que os dons espirituais, como línguas e profecias, cessaram na nossa época. E não tem nada a ver, não cessaram, ok? Fora isso, é uma Bíblia excepcional, cheia de notas, cheia de introduções, ajuda muito para entender esses contextos e extrair princípios. Tem outro problema que ela é dispensacionalista também, mas não vou falar desse agora. Tem muitos irmãos que são, Além da Bíblia de estudo, procure ler a Bíblia em várias versões. Nós temos, eu não vou entrar a fundo sobre isso, talvez o irmão Ricardo fale um pouco mais para frente. Nós temos 2 tipos de textos bíblicos que são utilizados para as versões. Um texto que a gente chama de texto recebido, que são manuscritos mais recentes, e o texto crítico, que são textos onde estudiosos, críticos, fazem comparação entre manuscritos desse texto recebido com textos que foram encontrados no século XIX apenas, que são bem mais anteriores, lá do século II, segundo século, terceiro, quarto séculos. Tem algumas diferenças textuais. A Bíblia Almeida Revista e Corrigida vai ter o texto esse recebido. A Bíblia King James vai ser traduzida a partir desse texto recebido, que são manuscritos um pouco mais recentes. Já a NVI é do texto crítico, tem algumas modificações. Qual mais? Oi? A Almeida Revista Atualizada, texto crítico. Almeida Século XXI, muito boa, texto crítico. Então, para as traduções nós temos basicamente essas 2 opções. É bom ler nas 2. E além disso, nós temos 2 métodos de traduções. Já estou falando aqui já, não vai sobrar nada para o Ricardo depois. Nós temos um método de tradução que é a tradução por equivalência formal. O que é a equivalência formal? Os tradutores pegam e traduzem segundo a forma gramatical perfeitinha, que é
verbo, vamos traduzir o verbo aqui, substantivo, outro substantivo, adjetivo no grego. O que significa esse adjetivo no grego? Significa tal coisa, vai aqui. Ele traduz formalmente, segundo a gramática, o léxico, tudo muito bonitinho. Porém, nós temos um problema com essa tradução. Nem tudo que a gente traduz, que os tradutores fazem a partir dessa tradução formal, trazem um sentido claro para a gente na nossa linguagem hoje, porque a linguagem é dinâmica. A linguagem se modifica ao longo das eras. Os idiomas também têm as suas peculiaridades. Uma boa tradução bíblica, ela vai traduzir te fazendo entender o texto da mesma forma que os receptores originais entenderam, ok? E para isso, às vezes, não é simplesmente traduzir verbo por verbo e no dicionário traduzir adjetivo por adjetivo formalmente. Para isso, talvez a gente precise fazer o que a NVI faz, o que a Almeida século 21 faz um pouco, o que a nova tradução na linguagem de hoje faz demais, que é um outro método de tradução, chamado equivalência dinâmica. Ela dá o sentido do texto. Às vezes ele vai como que explicar, vai interpretar aqueles vocábulos para você entender o que o receptor original entendeu. Não é uma tradução formal, tudo bonitinha, vocábulo por vocábulo, mas ela traduz o sentido, logo você vai entender. Faz uma comparação, e eu falei tudo isso porque eu queria chegar nessa Bíblia. Bíblia Sagrada, edição comparativa, da editora Geográfica. Essa Bíblia traz de um lado Almeida corrigida, deve estar linda a imagem, que nem aquelas fotos daqueles cantores assim, que tiram foto de CD pentecostalzão. De um lado ela traz Almeida corrigida, que é uma tradução baseada no texto recebido e com tradução por equivalência formal. E do outro lado, lado a lado os versículos, ela traz uma tradução da NVI, que é uma tradução do outro texto, um texto crítico, e uma tradução que tem mais o outro método de equivalência dinâmica. Veja que legal, você consegue ler com os dois textos que tem pequenas modificações, não é nada que vá tirar o que é essencial, certo? Mas que tem esses dois métodos de traduções. Um alerta agora. Tem Bíblias como a Bíblia A Mensagem, que muita gente pensa que é tradução e não é. Ela não segue nem o método formal e nem um método mais dinâmico, e nem fica no meio termo. A NVI é um meio termo puxando para o dinâmico. A Mensagem esquece, a Mensagem é uma paráfrase bíblica, ok? O Eugene Peterson, ele leu a Bíblia, entendeu o sentido segundo a interpretação dele e reescreveu a Bíblia parafraseando. Se você for ler sabendo que não é uma tradução, legal, você está lendo a interpretação de um cara sobre a Bíblia. Mas não leia como Bíblia, não leia como uma Bíblia traduzida, ok? Tem a Nova Bíblia Viva, que é uma paráfrase um pouquinho mais preocupada com o original, que eu acho bem bacana a gente ler também. Eu sempre, quando vou fazer a exposição de um texto, eu estudo no mínimo com 7 versões, para a gente ver todos esses detalhes. É muito importante. Então, traduções bíblicas. Outra coisa, comentários bíblicos. Veja aqui, eu tenho um comentário histórico-cultural da Bíblia. Aqui é do Novo Testamento. E eu tenho um comentário histórico-cultural da Bíblia do Antigo Testamento. Aqui você vai ver bem aqueles detalhes que a gente estava falando lá no ponto número 1, de descobrir como é que era a cultura da época. Por último, introdução e comentário. Tem vários no mercado aqui. Esse aqui é de uma coleção que nós temos, eu e o Ricardo, que a gente gosta. Bem tradicional. Alguns livros são ótimos, outros nem tanto, mas serve muito bem. Introdução e comentário. Esse aqui tem um caráter mais exegético, ele vai tratar mais com o texto, vai dar
toda essa parte introdutória, vai dar a tradução do grego, as possibilidades lexicais, aquela coisa toda, trabalhando direto com o texto. É muito legal. Outro tipo de introdução e comentário, esse aqui que eu tenho é do Hernandes Dias Lopes, tem um muito legal que é do Wiersbe, que ele traz essa questão de introdução e do comentário, mas ele é expositivo, ele já vai trazer aplicações também. Então, se você quer fazer um devocional, entender mais a Bíblia e ver como aqueles textos já se aplicam na sua vida, é muito legal. Para quem é pregador, é bom ler esse tipo de material só depois que você já extraiu os princípios e as suas aplicações do seu contato pessoal com o texto, senão você vai estar copiando a aplicação de outro pregador, né? Então, basicamente, era isso, meus irmãos, as nossas humildes e singelas dicas a respeito da interpretação das epístolas. Amém?